Bom, boa tarde a todos. Essa é uma roda de conversa da Semana Universitária da Unilab. Ela é feita pelo grupo do projeto de extensão Diários Fotográficos, Experiências e Narrativas. Eu sou Mariana Petroni, professora da Unilab do Campo dos Malês. E nos acompanham nessa roda o Cristiano e o Bruno, que são bolsistas voluntários do projeto, e o nosso grande convidado, Ismael Silva, que é fotógrafo e antropólogo, está estudando o mestrado em antropologia na Universidade Federal da Bahia e acabou de apresentar uma exposição maravilhosa que chama Emiorum, o Sopro Celestial. A gente convidou ele como parte do nosso projeto com o intuito de falar de fotografia, falar de ciências sociais, falar como uma coisa pode conversar com a outra, pode criticar a outra, pode acrescentar a outra, né? E criar aí novos olhares e novas narrativas sobre tantos temas que nos são caros. Eu queria começar essa roda pedindo para o Ismael se apresentar, falar alguma coisa que ele gostaria de falar, mas também com uma pergunta: por que a fotografia e por que a antropologia, Ismael? Abro a roda dessa maneira. Nossa, uma maneira sutil de dar boas-vindas, né? Bem acalorada. Então, primeiro eu queria agradecer, né, a professora Mariana, a Bruno, que já encontrei em outros espaços, a Cristiano, que eu estou tendo o prazer de encontrar aqui. Espero que a gente possa ter espaços outros e mais para poder trocar, porque eu acho que é tanta coisa que a gente tem para pensar e para dialogar que acaba que o tempo é sempre nosso inimigo, nosso vilão, né? Ele sempre nos marca e sempre nos limita. Então, como o professor perguntou, eu sou fotógrafo e aí eu tenho uma licença poética, porque eu sempre digo, no espaço da antropologia eu sou fotógrafo e no espaço da fotografia eu sou antropólogo. Então, assim, eu nunca sou o que deveria ser naquele espaço, eu sempre fujo disso, né? E isso a gente aprende com a capoeira, né? Que é um outro lugar o qual me constitui. Eu sou capoeirista, eu sou angoleiro, né? O discípulo, né? Estou aqui para aprender também. Então, a capoeira não me ensina esse rolê, né? Uma forma de lidar com a vida. Se não for na negativa, na esquiva, a gente acaba ficando, tomando alguns golpes. E aí, uma pergunta que, de fato, eu não tinha me feito. Talvez eu tenha que voltar para casa agora para tentar rascunhar alguma coisa e dar resposta. Por que a antropologia e por que a fotografia? Talvez seja mais fácil eu pensar por que a fotografia, porque acho que a fotografia ela chega primeiro na minha vida. Talvez chegue justamente na ausência, né? Porque o pensar a imagem, o pensar a fotografia, e aí eu tentando racionalizar o porquê disso agora, que de fato não é exercício que eu teria que eu fiz antes, e só agora que talvez eu tenha tensionado ou tenha buscado dar conta dela e organizar isso. E aí eu vou pensar muito que a fotografia ela surge e ela vem na minha vida no lugar da ausência. Então, eu sou mais um dos jovens, como maioria de jovens negros da minha geração, que viveu em comunidades periféricas e que não tiveram memória fotográfica. Assim, a gente não tem essa produção. Então, assim, acredito que essa geração mais recente, ou geração depois de mim, ela possa, assim, ter uma outra relação com a imagem e com sua imagem, né? Assim, eu não tenho fotos minhas da minha infância. E aí você liga a televisão e você também não encontra sujeito e corpos que você se sinta referendado ou que faça parte do que você tem como universo e como cotidiano. Talvez a fotografia seja essa inquietação, porque eu sempre gostei de imagem, eu sempre fui muito encantado pela imagem. Eu nunca fui uma pessoa de assistir muito filme, engraçado isso. Talvez por faltar de filme, narrativa que me encantasse e que me segurasse. Mas eu acho que a fotografia ela nasce muito e ela surge em mim a partir de uma inquietação, de tornar visível e tornar visual o que eu via, o que eu percebia, o que eu sentia, já que a fotografia, enquanto tecnologia, ela não conseguiu, ela não deu conta disso. Então, acho que é isso. E a antropologia talvez seja outra paixão, né? Que aí, de fato, eu não sei, assim, minha formação vem do movimento negro, então, assim, eu fui formado e fui formado politicamente do movimento negro.
E aí eu tenho encanto por humanas, história, letras, geografia, e foi na sociologia, e depois eu descubro com a sociologia e a antropologia que foi que eu fui me encantando. E acho que talvez é um campo que me permite dialogar muito mais com imagem e com fotografia. Talvez, e se for pensar de forma talvez um pouco mais racional, a história da fotografia e a história da antropologia meio que se confundem no século XIX, né? São duas ciências que se consolidam e se constroem no finalzinho do século XVIII, século XIX. Então, acho que tem uma relação aí que mexe muito também. Não sei se eu consegui responder, talvez a ideia também não seja responder, não, mas trazer outras dúvidas, a gente vai o dia todo trazendo as dúvidas. Como diria Tom Zé, né? Exatamente. A ideia aqui não é responder nada, é só fazer as pessoas pensarem, né? Um pouco mais. Não sei se vocês querem continuar, Bruno, Cristiano, ou se a gente vai. Eu Eu quero só. continuo. Não, eu quero fazer um comentário que o Ismael falou, é algo muito Ótimo. interessante. Anteriormente, Mariana, a gente tinha conversado algo sobre as ausências dos registros fotográficos, e eu falei muito sobre um ponto especificamente que liga a minha família, né? O único registro fotográfico que eu tenho de minha avó é quando minha mãe chega na maternidade comigo, minha mãe está deitada no chão, na cama, né? E está comigo no colo. E a única parte que eu tenho de minha avó até então é um braço escuro, retinto, assim. Não tem o corpo de minha avó, só tenho só o braço. E eu, visualizando um pouco a rede de Ismael, vendo os trabalhos dele, eu sempre fico nesse ponto de oraridade das pessoas pretas, mais velhas, mulheres pretas, lembrando um pouco de minha avó. É como se cada pessoa que eu troco olhares na rua me lembra de minha avó. Tem uma foto do Ismael, que é uma senhora preta que está com a mão no queixo. E a mulher está dando como se fosse uma risada. E quando eu olho para essa foto, eu lembro de minha avó, né? Eu lembro de minha avó em vários aspectos, não só pela condição da ancestralidade, mas como esse lugar da ausência também, quando o Ismael quando ele faz esse jogo, né? No lugar da fotografia, eu sou antropólogo, a antropologia tem a questão da fotografia, é como se os dois elementos, ao mesmo tempo, estivessem juntos e, ao mesmo tempo, podem estar separados, né? Mas quando ocorre esse registro fotográfico, quando o Ismael faz, é algo que estivesse deixando uma marca, né? Temporária na linha da temporalidade. Eu acho isso muito bacana. É um comentário que eu queria fazer que me trouxe essa memória de minha avó. É isso, velho. Tem muitas coisas pra gente pensar aí, né? Como a gente foi. E o mais engraçado, Bruno, talvez, e aí eu volto um pouco a minha pesquisa, porque na graduação eu estudei corpos negros na fotografia brasileira do século XIX, e assim, talvez um exercício muito hercúleo, né, de querer dar conta de um mundo enorme, e aí eu vou pensando como o nosso corpo ele foi historicamente construído e como ele foi tratado pela essa produção fotográfica. E que não é nossa, então assim, eu sempre reafirmo que a produção fotográfica dos corpos negros, pensando no século XIX, é uma produção estrangeira, branca, gringa, estrangeira. Então, o que a gente tem de produção imagética é uma produção que não é nossa. E eu sempre afirmo que é construída a partir da violência, né? Porque, assim, se for pensar, quando eu tinha dito anteriormente, que a relação da fotografia com a antropologia é algo muito tênue, se for pensar o século XIX, aí, e como a antropologia utilizou a fotografia para legitimar suas teorias eugenistas, assim, e foi a partir do nosso corpo. Então, a nossa experiência enquanto comunidade negra e enquanto um corpo que é um corpo coletivo, e quando eu falo corpo, eu falo de uma coletividade, não falo de um corpo Ismael, de um corpo Bruno, um corpo Cristiano, um corpo Mariana, mas eu falo de um corpo enquanto uma instituição que é coletiva. E como a nossa memória, se a gente for voltar para essa produção imagética
não só a fotografia, mas a pintura. Se a gente for voltar para Debré, voltar para Rugenda e pensar o que foi a missão francesa, o que foi construído enquanto memória e o que nos é ofertado enquanto memória, são corpos violentados. São corpos que são adoecidos. São corpos que foram escravizados e que foram espancados. Então, a fotografia que tem como memória de Mark Ferraz e dessa galera toda são fotografias que não nos servem. Sabe? E a gente tenta, de fato, constituir uma identidade, uma memória para ter essa fotografia. É natural. Estamos falando de uma busca, aí, de uma ausência, de uma procura de se ver nessa produção. Mas essa produção imagética é uma produção que nos violenta até hoje. A gente vai para o livro didático, a gente vai encontrar história ou fotografia, ou encontrar... Qualquer fotografia de um corpo negro do século XIX é uma fotografia violenta. E enquanto a isso, não há o que questionar, porque ela foi feita de forma violenta. Porque o que estava ali diante não era um sujeito, cidadão, mas sim um objeto ou alguém que deveria ser estudado e analisado como... Eu não vou usar bicho, porque eu acho que a gente precisa repensar a nossa relação com os bichos. A gente tende a colocar o bicho como algo ruim, desvalorizado, mas como um objeto, como um ser inanimado. Então, assim, eu acho que essa geração, aí pensando que talvez seja nosso desafio enquanto sujeitos políticos e que estão na academia e pensando nessa ciência no dia de hoje, é tentar criar uma outra narrativa, é rasurar essa historiografia. E aí, Bruno, quando você fala da sua avó, assim, eu não tenho foto de minha mãe. Assim, minha mãe morreu muito cedo, assim, a minha mãe biológica. Ela, assim, eu fui adotado muito cedo, com segundo relato, com 3 meses de vida, mas, assim, não há registro de minha mãe biológica. E eu busco isso até hoje. Pode não ser uma busca de procurar no arquivo, mas eu estou o tempo todo na minha memória tentando reconstruir como seria essa mulher preta que me pariu. Como é que seria? Como era o cabelo dela? Você teve a sorte de ter uma foto que tem o braço de sua avó. Cara, isso aí já dá para você criar coisas maravilhosas. Mas eu não tive essa possibilidade, sabe? E aí eu preciso entender que essa falta de memória, ela não se deu porque esse sujeito não quiseram ou não foram fotografados. Porque não foi dado condições. Sacou? Esses sujeitos não tiveram condições de produzir memória, porque a memória é um ato de existir também. E você tira desse sujeito a possibilidade de ter memória. Por isso que eu tenho reivindicado e tenho dito que a memória que está posta, a memória que é preservada no Instituto Moreira Salles, na sala de arte, no museu, é uma memória que não nos serve enquanto dignidade. Ela conta, é uma memória que é do Brasil. A violência escravagista, a escravidão, é uma memória que é brasileira, que é coletiva. Mas ela não pode ser uma memória do povo preto. Ela não pode ser a única opção para a gente. Entende? E essa é a grande discussão. Eu acho que cabe a nós, de fato, agora, rasurar essa memória e tentar construir outras possibilidades. Se apropriar, de fato, dessa tecnologia, que são muito caras para nós. A gente precisa, de fato, recontar essa história e reproduzir outras memórias. Não sei se eu respondi, mas eu vou sempre dizer que eu não sei se a ideia é responder ou trazer de que forma eu percebo as questões que está colocando na roda. É semelhante àquele pensamento, né, Ismael? Que não tem um certo, não tem um errado, não tem um bom e não tem um ruim, né? Tipo, como está sendo uma conversa, algo vem surgindo de uma forma espontânea, né? E também acaba fugindo fugindo não, acaba encontrando um caminho que a academia também busca, que é aquela objetividade científica, sabe? Aquele padrão que você simplesmente responda a algo e que nós pergunte algo para você e você, a partir daí, responda aquilo que a gente perguntou, mas às vezes você respondeu aquilo que a gente perguntou. Por isso que é preciso estar atentos às respostas, né? As respostas estão sendo dadas a todo momento. Então, essa fala que você traz e pontua me diz várias respostas semelhantes ao que eu comentei contigo, que não foi uma pergunta, foi um comentário, e que você me trouxe outra pergunta, outra resposta, falando sobre a sorte de ter um registro do braço de minha avó. Então, meu imaginário já é criado em vários aspectos e dialoga diretamente com essa foto que eu falo, porque é uma senhora preta com pele escura retinta. Eu falo, parece que minha avó, poderia ser minha avó, mas quem sabe?
Exatamente, assim, e eu gosto desse tom porque eu acho que aqui é um papo, que é uma roda, né? Poderia ser em um boteco também, né? Com uma cerveja, um cafezinho, porque eu Vinho acho que vermelho. pois é, então eu acho que essa é a magia dos encontros. Se o encontro não for para essa troca, para esse bate-papo, eu acho que ela acaba perdendo a sua essência, né? É isso, a gente vai dialogando aqui o dia todo e percepções. A ideia essencial é entender a experiência de cada um, né? Trazer essas experiências e trazer um pouco o seu olhar para a fotografia, para mostrar que essa falta de memória pode ser uma conversão da história, né? Pode ser uma provocação da gente começar a produzir outra memória, produzir. Você falando, eu lembrei de um artigo que eu li na Zoom, acho, na revista do Instituto Moreira Salles de Fotografia, que justamente falava que a mesma, eu não vou lembrar agora exatamente dos dados, eu posso recuperar depois, que a mesma pintura de uma escrava, uma mulher escravizada negra, era utilizada para ilustrar diversos personagens históricos femininos negros no Brasil. Então, você ia escrever um artigo sobre Dandara para publicar no UOL, era aquela figura. Você ia escrever um artigo sobre mulheres escravas no sul do Brasil, era aquela mesma figura. Então, a mesma foto vai se repetindo, a mesma imagem, uma pintura, na verdade, vai se repetindo, porque é justo isso que você fala, né? A memória, ela não está feita por vocês, não está feita porque não tinham acesso no século XIX à produção dessa narrativa. Então, você tem uma perspectiva muito sesgada sobre quem eram essas pessoas, e elas acabam sendo sempre as mesmas, quando elas não são sempre as mesmas. Elas têm suas particularidades, sua identidade, suas características físicas diferentes e etc. Então, tem aí uma produção da história que a gente precisa revolver e começar a perceber ela de uma maneira diferente, porque esse discurso que está sendo imposto e está sendo repetido já não traduz a diversidade que a gente é, né? Eu sinto um pouco isso. Então, tem duas coisas aí que para mim é fundamental. Essa discussão, para mim, hoje menos. Hoje eu vejo na internet e meio que respiro, troco de página e vou seguir outras coisas. Mas isso é muito recorrente, assim, sobretudo no campo mais militante. Essa geração, sobretudo, que tem buscado esse resgate de uma memória e feito artigo e publicado no Instagram, tem feito muito isso. Vou fazer um artigo sobre Tia Fiata. Aí vai lá no Moreira Salles, pega uma foto de alguém da Boa Morte que está com a mão assim. Tem fotos que são clichês já. No começo eu brigava muito. Disse, cara, você sabe quem é essa pessoa? Sabe quem fez essa foto? Tia Fiata nasceu quando e morreu quando? Essa foto é de século XVIII. Então, esses dados não batem. Essa foto foi feita com um propósito. Então, a maioria dessas fotos foram feitas para cartão postais, sobretudo. Porque era assim, fim da escravidão, estava assim, no fim da escravidão, e o Brasil brigando com a Inglaterra, sobretudo, para não romper com o modelo escravagista, porque dizia que a relação escrava aqui era uma relação amena, era uma escravidão humanizada. Então, o Brasil exportou uma produção imagética muito com esse objetivo. Fez vários cartões postais, Marco Ferri, fez justamente aquela série de fotos tipo de negro. Então você vai ter várias figuras que produziram foto tipo de negro e exportaram para o mundo para vender a ideia de que a escravidão aqui era uma escravidão humanizada, onde os negros e os brancos, os senhores, viviam em harmonia, que não tinha confusão. Ou seja, se não há confusão, não tem por que acabar com a escravidão no Brasil. Então, essas fotos foram muito feitas nesse propósito. E aí tem essa coisa de pegar uma foto e dizer que é Dandara, dizer que é Anastácia, dizer que é Cotirene. Assim, tem dois problemas aí. Primeiro que essas figuras fotografadas, elas não têm história. Então, assim, você tem uma foto, mas você não tem o nome, não sabe quem foi essas pessoas. Você apaga a humanidade e a possibilidade de ser um sujeito. Você tira a identidade. Você tira a humanidade da foto. Porque uma foto é uma foto minha, eu boto em qualquer lugar. Mas quem é esse corpo que está aí?
Tá? Então, assim, você tem várias violências. E aí a galera tem usado muito, e eu tenho visto isso. Hoje eu já consigo ver e sair de página. Mas há um ano atrás, algum tempo atrás, eu ficava incomodado, botava textão, respondia, brigava. Mas eu entendia que aquilo estava em um campo muito mais subjetivo das pessoas também, como o Bruno tem buscado encontrar a avó dela no braço, de todas as pessoas que ele encontra preta, e que isso mexe com ele. Da mesma forma que eu tento constituir a imagem de minha mãe, que eu nunca tive acesso, as pessoas vão constituir a imagem de Zumbi, a imagem de Dandara, a imagem. E aí só que estamos metendo mão e estamos constituindo a partir de uma violência que foi branca. Sabe? A gente está buscando. A gente está buscando essa reconstrução da memória dentro de, talvez, que a gente possa pensar como academia, dentro de uma epistemologia que não nos cabe. É muito mais interessante a gente abrir mão dessa memória e problematizar ela e dizer, cara, essa memória tem um texto, não sei se foi um texto ou foi um discurso de Joana Flores, que é uma feminista negra que estuda que é da museologia e que tem uma produção muito boa, talvez seja alguém que vocês possam conversar, porque ela vai pensar corpos negros de mulheres negras no espaço de museu. Então, assim, Joana, ela está terminando o doutorado dela agora. Eu posso depois passar a referência dela. E ela, em uma live dela, ela disse algo que para mim foi incrível, assim, e que para mim tem me conduzido ao longo da minha dissertação, ou ao menos me feito pensar na minha dissertação, que ela disse, não me assombre com a sua memória. Eu achei isso de uma... Sabe, assim, disse, cara, essa memória que está aí nem assombra. Assim, e eu tenho discutido isso na minha dissertação, porque eu vou discutir agenciamento, na verdade, nem lembro o meu tema agora, a gente vive tanto o projeto de mestrado e tudo, que tem hora que a gente quer só desligar o tema e tocar a vida. Mas eu tenho discutido como esses corpos do século XXI, ele foi constituído. E eu discuto o quanto essa memória, ela nos adoece. A minha grande tese, que é uma dissertação de mestrado, é que essa produção imagética do século XIX é uma produção que não nos serve enquanto humanidade, não nos serve enquanto autoestima, não nos serve enquanto resgate. É uma produção imagética que nos adoece. Se a gente for abrir aqui qualquer foto de Mark Ferris, ou essa foto que as pessoas utilizam de forma emocionada, encantada, para dizer que é Dandara, e se a gente sentar aqui com ela agora e fazer uma leitura minuciosa, eu vou apontar dores na foto. Seja no braço travado, seja no olhar caído, na boca. Você sente a tensão na foto. Então, assim, qualquer olhar mais atento ou qualquer leitura aprofundada de qualquer dessas imagens, a gente vai perceber o quanto aquela foto ali era muito mais opressão e violência do que qualquer outra coisa. E aí é isso. E aí eu gosto muito de quando Joana Flores falou isso. Assim, não me assombre com a sua memória. Porque essa memória nos assombra. Essa produção imagética, ela nos assombra. E isso precisa ser colocado na mesa intencionado. Eu entendo a preservação e eu entendo a importância de preservar as fotografias do século XIX feitas no Brasil. Eu entendo a importância que é o Instituto Moreira Salles. Mas eu também entendo que se a gente não tensionar essa produção, a ponto de dizer que, cara, bacana, preserve isso. Mas questionar, por que não há uma outra produção? Sabe assim? Por que não há uma outra forma de registro? Por que não há foto desses corpos com nome, identidade, quem era, com historiografia na foto? Porque sempre só corpos e o nome do fotógrafo e o local. Por que não tem nome e sobrenome dessa sujeita, desse sujeito que está na foto? Sabe? Ou a gente faz isso, ou a gente vai ficar reproduzindo, constituindo a nossa memória a partir dessas memórias que nos assombram, que nos violentam o tempo todo. Eu acho que nosso exercício vai ter sempre dois. É produzir imagem, a gente vai ter que ter... E aí, o meu lugar na fotografia é um lugar muito também, enquanto militante, assim, eu acredito na produção da imagem, e isso eu tenho aprendido muito agora, lido com Beatriz Nascimento, que ela fala a importância de tornar visível, a importância de tornar imagem. Porque a gente é o reflexo do outro, a imagem do outro. Então, assim,
É importante tornar as coisas uma imagem. É importante que Bruno hoje possa produzir imagem da mãe, da irmã, da tia, da prima, e que isso seja preservado. Que Cristiano faça foto do pai, da mãe, do filho, e que seja preservado. Porque senão a gente vai voltar aqui a 100 anos depois e vai questionar a mesma ausência. Cristiano, quer meter um bedelho nessa história? Quer falar alguma coisa? É interessante, né? É interessante notar a fala do Ismael quanto à preservação das nossas memórias, né? E falando sobre fotografia, eu queria saber do Ismael o que vem primeiro na sua vida. Veio primeiro a fotografia ou veio primeiro a antropologia? Não. Eu tinha dito isso, né, de alguma forma. Assim. A fotografia chegou primeiro. E é engraçado que a fotografia chega como sobrevivência também. Que aí é uma outra questão para a gente pensar. Qual é o lugar de nossos corpos, e aí pensa nossos corpos negros, na fotografia? A gente faz foto, a gente faz arte. Sabe aquela questão assim, eu sou artista ou eu sou fotógrafo? Sacou? Porque são coisas diferentes. Pode parecer que é a mesma coisa ou que nem todo fotógrafo é artista. Porque eu vou perguntar a vocês, quantos fotógrafos você consegue perceber que está nas galerias, na sala de arte, expondo e ganhando milhões, como Sebastião Salgado, como Miguel Branco, como Mário Cravo, como Christian Cravo e a família Cravo toda, como Pierre VG. Assim, a gente vai contar na mão aqui quantos fotógrafos, pensando no universo Brasil, quantos fotógrafos negros conseguem viver de fotografia artística. Porque esse título de ser arte é um outro título que não é dado para todo mundo. Porque parece que para a gente, e aí pensando a gente, corpos negros periféricos, o lugar na fotografia é o lugar de fazer casamento, aniversário, batizado. Sabe? Subverter esse lugar é um caminho que é longo e que é difícil. E aí tem isso. Então, assim, a fotografia chega para mim e chega na minha vida como sobrevivência, assim. Assim, eu gosto de fotografia e, tipo, fotografia é tudo muito caro, uma máquina fotográfica é caríssima, uma lente é mais cara ainda, e aí você tem que ter uma máquina, tem que ter uma lente, e aí vende para você o discurso de que, qualquer coisa, qualquer máquina, você faz uma boa foto, e isso na vida real não é verdade. Eu tive professores que diziam, não, você faz uma boa foto até com celular. Tá, mas essa foto vai para onde? Eu botar no Instagram, tá ótimo. Para eu colocar no Facebook, funciona perfeitamente. Mas se eu quiser tornar isso algo profissional e ganhar dinheiro com isso, a revista à tarde não vai me contratar com o celular para fazer foto dela. Sabe? A Folha de São Paulo também não vai me contratar para ser fotógrafo e ganhar um salário digno por mês com o celular na mão. Eles vão me cobrar equipamento, estrutura de trabalho. Então, se eu não tenho isso, parece que as possibilidades de ganhar dinheiro e de sobreviver e viver disso é muito quase inexistente. Então, assim, e aí a fotografia nasce nisso. Assim, eu lembro que quando eu saí de um trabalho que eu tinha, era uma instituição, uma ONG, e aí eu peguei todo o dinheiro que eu tinha e comprei uma máquina na mão de um amigo e fui estudar fotografia. Foi quando eu fiz também o vestibular. Vestibular na Bico também. E aí eu fui para fotografia por isso. E aí eu fazia tudo. Fazia aniversário, casamento, odiava. Era algo que me matava, assim. Até hoje, fazer casamento, aniversário é algo que me violenta, porque não me encanta, eu não sei fazer book, não sei fazer essas coisas, e isso tudo parece o tempo todo para você. É o que aparece, é o que é ofertado, entende? É como se fosse a única possibilidade. Eu dizia, cara, eu quero fazer meu trabalho autoral, eu quero fazer arte, eu quero estar na exposição, eu quero estar em sala de arte, nas galerias. Só que aí é isso, né? Você querer, é muita ousadia você querer ser artista, quando você é um sujeito preto, periférico. Porque assim, eu não tive um pai, não tive uma família que me desse estrutura para acessar aquilo que a professora estava falando antes, lá no backstage, né? Antes de começar, assim. A gente chega na academia
E a gente não acessa muitas coisas, assim. A gente não acessou as galerias de arte, a gente não frequentou a sala de museu, a gente não frequentou os espaços consolidados e ditos como um espaço sofisticado para a arte. Isso não foi ofertado, isso não faz parte do nosso cotidiano. Sobretudo esses espaços hegemônicos, institucionais. Os espaços que são públicos e que não é aberto, não é público, mas não é aberto para a gente. O nosso papel no espaço público de arte é o papel de servir. É para limpar, passar ou ficar no portão, recepcionando ou fazendo segurança. Mas não, ou quase nunca como artista. Então, a fotografia, para mim, nasce muito nisso. E eu sabia o que eu queria. Assim, eu não queria fazer casamento, eu não queria fazer batizado, eu queria fazer arte. E aí é muita ousadia, né? Querer fazer arte, já que você não tem esse repertório todo que é dado como um pré-requisito para você fazer arte. Mas aí, na ousadia, a gente encara e vai com o tempo, invadindo, até que uma hora chega. E aí é que acontece. A minha primeira exposição, assim, individual, minha, que eu posso dizer que foi meu primeiro experimento, ela surge justamente no ano passado, em um momento pandêmico. Um momento que eu estou em casa, e aí eu divido a casa com uma amiga, que está aqui no quarto, fazendo zoada, ela está lá estudando. E assim, mas é isso, é vida de estudante, tem essa comunidade. Então, assim, e aí minha primeira exposição nasce muito nesse momento, de fato, assim, o momento que eu estou em casa, todo mundo volta para casa com medo, sem saber o que está acontecendo lá fora, todo mundo cheio de dúvidas e questões, eu disse, cara, o que está acontecendo? E assim, e aí eu disse, cara, eu vou tentar produzir alguma coisa, fazer imagem. Chamei ela e disse, Jô, vamos pensar alguma coisa, fazer imagem. A gente começou a pesquisar na internet, e como eu tinha tudo, máquina, tripé, em casa, eu disse, cara, vamos fazer. E aí o que foi, assim, mas que temática? Eu disse, cara, vamos pensar em cuidado. Vamos pensar, assim, está todo mundo sem saber como se cuidar e como se preservar desse vírus ou disso que está aí posto, mas a gente vai ter que encontrar nisso um caminho para pensar como a gente se cuida, né? Aí foi que... E aí eu tive outra ousadia, que foi chamar um amigo meu que mora lá no Uruguai, para vir, na verdade, fazer parte disso, cara. Chama ou não chama? A gente passou, na verdade, 3 semanas quase na dúvida. Chama, mas será que ele está se cuidando? Será que ele está em casa? Não vou chamar não, porque vai botar a gente em risco. A gente ficou nesse dilema de que chama ou não chama, vem ou não vem. Mas antes disso, antes de pensar essa exposição, eu já estava meio que na fotografia, eu já vivia da fotografia. Então, eu fazia eventos, fazia atividade pública, fazia algumas pautas para algumas instituições que eu presto serviço, mas eu não tinha até então feito algo que era meu, para dizer, cara, isso é meu. Eu tinha feito sempre para os outros, sempre para alguém. E esse foi o momento que eu produzi algo que eu pudesse chamar de meu. De sentar e de produzir e dizer, cara, isso é a fotografia que eu quero fazer. Essa é a foto que me encanta. E o bacana disso é que a primeira foto que eu fiz e que eu divulguei foi a foto que eu mais vendi até hoje, assim, no sentido de ter vendido, e eu doei ela para 2 atividades públicas, que foi Foto Rio, mas foi 150 fotógrafos pela Bahia, que foi uma campanha que foi feita na Bahia, com vários fotógrafos que se juntaram e cada um doou uma foto do seu acervo para vender e para que esse recurso retornasse em cesta básica para algumas comunidades. E aí foi o primeiro momento que eu botei a minha foto, quando eles me procuraram. Eu botei a foto, e essa foto foi uma das fotos mais vendidas. Depois teve Foto Rio também, com o Milton Guran, entrei a foto, eu dei a mesma foto, e ela também vendeu bastante. Então, assim, para mim foi incrível dizer, cara, eu acho que esse é o caminho. Eu nunca fiz nada autoral. A primeira vez que eu fiz, vendeu nessa dimensão, talvez tenha alguma coisa boa aí que possa ser feito. Depois disso, a gente fica mais ousado, né? Mas, assim, também o tempo de produção é um tempo que é cruel, né? Você tem que respirar, produzir, tem que dar conta da vida acadêmica e das outras vidas que tem por aí. Mas é isso. Eu posso mostrar as fotos, elas estão aqui, se for necessário. Acho que a gente pode mostrar e ir dialogando. Acho legal, porque para o público da Unilab que não pôde ver a exposição, né, que já se encerrou, se eu não me engano, e para conhecer também seu trabalho,
E também porque eu fiquei pensando, quando eu vi a sua exposição, o seu olhar sobre a pandemia, desde o seu encerramento, né, e um olhar sobre o cuidado, eu fiquei pensando, nossa, como é que essa delicadeza, esse olhar, esse cuidado tensionam o seu trabalho acadêmico, porque deve ser um embate feroz, esses dois lados, né? Você apresentou aqui muito bem uma crítica super boa às fotos do século XIX, mas elas estão lá, são de outros fotógrafos, são de outra antropologia. Agora, quando a gente pensa você fazendo antropologia, fazendo foto, então mostra as fotos, a gente dialoga e você vai pensando um pouco. Não é para responder certo e errado, hein? Eu vou tentar abrir aqui. Deixa eu ver. Tá. E, Fala, e já Cristiane. aproveitando, né? Aproveitando essa deixa sobre a questão do sujeito preto, né? Sujeito negro. E vou falar aqui da exposição Emi-Orum, né? O Sopro Celestial. É uma exposição que procura por meio retratar a relevância de manter o autocuidado nessa pandemia, uma vez que esse momento é difícil para todos. E o que eu pude notar é que nesta exposição nós podemos perceber os distintos traços que incorporam a cultura africana, onde nós podemos encontrar a forma de rebuscar as malhas, os saberes, as cosmologias da nossa ancestralidade. E isso me levou a uma questão para o Ismael. Por que na maioria das vezes a fotografia da figura negra está atrelada ao corpo, aos seus distintos traços corporais? Será devido à questão do racismo estrutural? Uma boa pergunta. Vocês estão conseguindo ver a imagem aí? Porque quando eu abro na tela, eu acabo perdendo a visão de vocês. Estamos vendo, tá ótimo. Sim. Obrigada. Eu vou passar a foto e a gente vai conversando. Você trouxe uma pergunta que, para mim, ela é interessante. E, assim, é uma pergunta... Estou me sentindo numa banca de qualificação, mas tudo bem. Relaxa, Ismael. Cadê a cerveja? Bom, eu estou passando as fotos. Tá, estão passando aqui, a gente está vendo. Pode falar, se você quer responder a pergunta da banca. Eu não sei o tempo de passar, mas assim, tentando dialogar com o Cristiano, né? Cristiano, tem uma coisa aí que é memória e que é sobretudo... A gente vai ter que voltar para a historiografia. Eu tenho outra teoria que eu defendo que a história da desumanidade do corpo negro, pensando nessa história mais recente, ela se confunde com a história da antropologia e com a história da fotografia. Ou poderia dizer o contrário, que a história da fotografia e da antropologia, ela se confunde com a história da desumanidade do corpo negro. E aí, vendo hoje Krenak, quando Ailton Krenak ele questiona essa ideia de humanidade, talvez a gente precise repensar se de fato a gente está preocupado hoje mesmo de pensar a humanidade, ou a gente pode pensar uma outra coisa que não seja esse modelo de humanidade que está aí, tão ocidental, tão perverso, e que nunca nos legitimou enquanto humanos. Mas eu vou voltar para pensar a fotografia e a essa pergunta sobre o corpo e como, assim, a história da fotografia no Brasil, ela é muito marcada. Talvez seja mais fácil dizer que a história da fotografia no Brasil nasce com um projeto eugenista. Um projeto que nos tira a dignidade, nos tira isso que a gente tem como humanidade, nos tira sentimento, nos tira memória, nos tira razão e nos tira tudo, né? É um projeto que nos torna qualquer coisa, menos sujeito. Eu não sei se eu consigo falar e passar foto. Eu tô sofrendo, porque o ato de falar acaba segurando minha mão. Mas, assim, a nossa relação, a nossa produção com a fotografia sempre foi num lugar de objeto. Um objeto exótico. E aí talvez seja meu encontro entre a antropologia e a fotografia. Corpos negros, corpos indígenas, sempre foi tratado como um corpo exótico, como algo estranho, ou como algo que fosse no campo do fetiche, né? Então, esse lugar de pensar a partir da alteridade, a partir do outro, está muito marcado por isso.
E é um corpo que é hipersexualizado, é um corpo que é desejado, mas é um corpo que é rejeitado. Então, a nossa relação com a produção fotográfica, ela não foge muito disso, não foge muito desse atravessamento. Então, é comum que a gente encontre hoje todas essas marcas na fotografia. E aí, para não me alongar muito nessa resposta, a gente vai pensar produção fotográfica de PRVG, por exemplo, que é algo que é consolidado, alguém que é muito bem referendado na academia, sobretudo na ciência, o qual eu faço parte, na antropologia. Mas os corpos negros masculinos de PRVG são todos corpos hipersexualizados. Eu desconheço uma produção fotográfica de VG que o corpo do homem preto não seja um corpo de desejo ou um corpo que esteja marcado por uma ideia de masculinidade viril que não seja desejada. Parece que não há possibilidade de ter um outro corpo masculino ali. E isso é muito cruel, porque isso desumaniza. Isso tira da gente a possibilidade de ser uma outra coisa. Assim, eu estou no exercício de falar e passar foto, gente. Não sei se eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas é isso. Até agora está perfeito. Então, assim, eu encerro com essa foto, na verdade, não é isso? A minha exposição. Eu já não lembro mais também. Essa foi aqui uma das primeiras fotos feitas, na verdade. Essa aí é a pessoa que eu divido a casa, a Joelma. Ela foi minha cobaia no começo. Ela foi minha primeira cobaia. Ele estava aqui experimentando, fazendo, criando, usando tudo que a gente tem como elemento na casa. Pó de café, talco, planta, um tecido preto no fundo. E daí a gente foi criando, tentando elaborar a partir do que a gente tinha. E é isso. E a foto que eu mais gosto, assim, é essa foto. Assim. Talvez tenha a foto que tenha me colocado no mundo, desse mundo mais conceitual. Foi uma foto que teve uma projeção muito interessante. Essa foto é maravilhosa. Sim, sim. Foi essa foto que eu botei no Foto Rio, essa foto que eu coloquei no 150 fotógrafos pela Bahia, então ela acabou circulando bastante, na verdade. É uma foto que realmente eu gosto muito. E a foto também que eu gostei, né, acho que já passou, foi da figura que aparece com a planta. E eu acho que não. Eu vou voltar. Eu tenho ideia de... Então, o que é essa fotografia, certo? E o que me chamou a atenção é que essa planta, eu não conheço o nome, mas é impressionante que eu já ouvi de alguém em Angola a dizer que essa planta espanta os maus espíritos. Quer dizer, é uma planta muito comum nos viveiros, nas entradas das casas em Angola. E aqui eu procurei relacionar essa planta com a fotografia para assim trazer a questão dos saberes da nossa ancestralidade. Então, trazendo aqui uma relação com o contexto angolano, então eu vejo que há uma certa preservação daquilo que os nossos ideais, né? Daquilo que é praticamente as nossas cosmologia. Então, para dizer que as imagens da tua exposição expressam a beleza, a questão da autoafirmação e uma certa valorização. Isso retratada nas bijuterias que é possível verificar nas personagens, bem como na presença desses artefatos, ou na presença dessa planta, na presença do lamaçal no corpo da personagem. Então é isso, né? Essa foi, então, a fotografia que me chamou mais a atenção. Sim. É porque aqui, na verdade, a gente chama aqui no Brasil, não sei como é, na verdade tem outro nome, né? Eu estou chamando ela de espada de Ogum. Então, assim, ela tem essa ideia da espada, de fato, de ser algo de proteção. E ela é muito usada simbolicamente aqui. As pessoas utilizam muito ela em produção fotográfica, porque ela dá a ideia de uma arma mesmo, de uma proteção. Tem essa função simbólica também. E aí tem isso, assim, eu sou uma pessoa... Eu vou fechar aqui, tá? Eu quero ver vocês também.
A gente fica nessa coisa de querer falar e ver, né? Eu estava ali vendo sua foto na minha frente, eu estava perdendo essa. Não, assim, tem uma coisa que me marca, talvez eu não tenha dito, eu sou uma pessoa que sou iniciada, né? Eu sou de terreiro, eu sou de candomblé. Então, assim, e pensar a cura e pensar cuidado, eu penso muito desse lugar, sabe? Eu penso de um lugar que ele também é religioso. Então, quando eu pensei cura nesse momento, eu pensei cuidado, eu fui fazer uma memória que é uma memória que é religiosa também. E como o que esse espaço me dá de instrumento, me dá de tecnologia para eu me cuidar diante de um mundo de incerteza, de insegurança, e como eu estava passando, sobretudo no começo de 2020, lá de maio, de março, com a pandemia. Então, eu fiz o exercício de buscar nessa minha experiência, que é religiosa, que é de cura, que é de cuidado, porque os terreiros de Candomblé eles se consolidaram no Brasil, se consolida como um espaço de construção de familiar e de cuidado. Então, a relação de pai, de mãe de santo, de irmã, essa reconstrução desse parentesco perdido, ou esse parentesco que se constrói nesse trânsito transatlântico, na verdade, né? Diaspórico. E aí eu fui buscar nisso, na verdade. Então, assim, a minha fotografia, essa série, o meu Oriente Sob Celestial, ele fala muito desse lugar que é religioso também, e que é um lugar ao qual eu posso vivenciar a minha humanidade na sua potência maior, porque é um espaço que foi forjado e foi consolidado para isso. Então, tem muito de tudo isso. Eu tinha pensado também, não sei se estava no script, eu separei uma outra série de fotos aqui, que talvez nessa série não tá a foto que Bruno gosta. Assim, eu vi que eu cortei. Mas é pensando muito, e aí pensando muito, Bruno, nesse lugar de qual é o meu papel enquanto sujeito que está na antropologia, que está na fotografia. O que eu construo de concreto? Apesar de eu achar que tudo é muito concreto, e essa ideia de concreto precisa abrir, né, esgaçar, para a gente pensar outras relações que elas também são tão importantes, que não são meramente físicas. Mas, assim, e aí eu, enquanto fotógrafo, e eu penso muito que produzir imagem é um exercício que é político, entende? Produzir, e assim, e se você pode produzir com qualidade, é mais político ainda. Porque eu acho que memória é, eu acho que memória não é qualquer coisa, não se faz de qualquer jeito. Memória também se faz com técnica e com preservação. Entende? Assim, uma foto que vai durar 100, 200 anos não é uma foto de celular que você vai botar no seu story e que daqui a 24 horas vai ser apagada. Eu acho que memória, a gente precisa tomar para a gente a responsabilidade de produzir memória de forma mais política e de forma mais racional, pensada, elaborada. E eu tenho feito um exercício, talvez no meu processo, se você visita meu Instagram e meus canais, de, assim, eu tenho feito uma produção de memória que é com nossos espaços. Assim, eu tenho feito algumas caminhadas que me interessam. A caminhada de Genvé da Federação, que é a caminhada do Povo de Santo, é um espaço que eu acho que é importante construir enquanto memória e preservar, já que essa fotografia que tem aí no Instituto Moreira Salles e tudo isso, são imagens que me agridem, eu preciso construir uma outra via. Eu preciso construir um outro tipo de imagem que me encante. E aí eu concordo que, assim, se a gente não produzir, não podemos cobrar que o outro produza. Se a gente não faz a imagem da gente, se a gente não constrói essa imagem, a gente não pode esperar. Não dá para ser agenciado o tempo todo pelo outro. Eu acho que na hora de tomar responsabilidade e produzir. E entender a fotografia como um ato político, como um ato ideológico. E aí eu tenho feito uma série de fotos. Eu vou mostrar para vocês algumas, que acho que Bruno já deve ter visto, com certeza. Mas, assim, tem alguns no meu Instagram que são alguns que eu gosto muito. Eu vou passar rapidinho, porque a gente conversa se vendo. Essas fotos são feitas no Genvelho. Eu estou fotografando no Genvelho, deve ter já uns 4 anos. Assim, agora vai fazer 2 anos que não tem caminhada, né? Então é isso. E aí eu tenho buscado, de fato, produzir essa imagem de forma que nos dê prazer de ver e que seja algo que nos encante, né?
Essa aqui aqui é uma Cota Valdina, ela me deixou faz pouco tempo, mas é uma figura muito importante, sobretudo para os terreiros de Angola, e ela tem uma produção, enfim, que é oral e que é escrita a partir de uma leitura de Foucault, ela vai discutir essa cosmogonia Banto, Congo, assim, é uma figura altamente sofisticada, né? E a gente precisa produzir memória. E aqui continua, parece que essas fotos foram feitas um ano antes dela morrer, na verdade. Ou não sei se eu já estava meio que fotografando, sabendo que isso poderia acontecer, ou se talvez seja os ancestrais que me fez clicar mais nela esses últimos tempos. E continua sendo ela, tá vendo? Essas fotos também continuam sendo lá no Engenho Velho. Eu tenho uma série de fotos das crianças, assim. Hoje eu vejo a foto, as crianças pequenininhas e hoje em dia estão tudo enorme, né? Essa geração tem crescido muito rápido. Isso que você tem falado sobre a criação da memória, né? De não cobrar a agência do outro se você não toma agência para você mesmo, né? Mas tem também a particularidade do olhar, né? O outro nunca vai conseguir ter o olhar que você tem. O carinho que você narrou, a foto da Macota Valdina, não é para qualquer um. Tenho certeza que você colocou esse mesmo carinho no seu clique, entendeu? Então tem essa potência do seu... O lugar de fala pode virar o lugar da retina, né? A retina, a sua retina, é muito diferente da retina de qualquer outra pessoa. Então, eu tenho dito, assim, a gente diz muita coisa, né? Eu tenho percebido que quando eu tenho dito já tem um tempo aqui, a gente vai dizendo muita coisa, assim. E aí o meu projeto de mestrado, eu lembrei o título, assim, o que vemos nos afeta. Sacou? E aí eu fico pensando, assim, isso que a professora Mariana traz, quais são os afetos que acionam, que é acionado em mim quando eu estou diante de alguém como Macota Valdino, que é alguém que mexe, que desenvolve carinho em mim. Assim, e aí é isso. Com certeza, um outro fotógrafo branco ou qualquer outro sujeito, ele não vai experienciar esse mesmo sentimento. Ele vai ter um outro repertório de sentimento sobre aquele corpo. Quando eu fotografo a minha mãe, a minha avó, a minha tia, isso está carregado de um afeto e de sentimentos que é muito particular. Sabe? Quando o Bruno vai fotografar a mãe dele hoje, está carregado de um afeto. Talvez ele não consiga racionalizar isso. Talvez ele não consiga pensar sobre isso hoje. Mas quando ele for visitar essa foto daqui a 10 anos, 20, 30 anos, ou for mostrar para os filhos dele, para o neto dele, vai estar impresso ali não só a imagem dela, mas vai estar impresso o que ele sentiu, o que ele percebeu, o que atravessou ele, o que motivou ele. Porque, assim, a gente precisa considerar que o ato de fotografar não é um ato mecânico, sabe? Assim, o tempo de fotografar é o tempo do afeto também, ou a falta de afeto, sabe? Então, assim, aquela foto, ela não imprime só essa coisa de que uma foto é uma verdade ou que é a prova, assim. A foto, ela imprime muitas coisas. Está em jogo o que você botou em composição, como também está em jogo o que você tirou de composição. O que você tirou é tão importante do que o que você colocou. As suas escolhas de fotografar. A gente pode fazer um exercício muito prático. Eu vejo aqui a tela da professora Mariana Petroni. Ela escolheu o que está atrás dela. Há uma escolha estética aí, política, ideológica. Ela escolheu ter livros e ter um quadro do lado dela. Com certeza tem muito mais coisas depois. Tem uma janela que entra na luz forte, tem uma porta, e aí a porta às vezes tem uma toalha pendurada, que é a toalha que ela enxugou o cabelo que colocou. Mas ela fez escolha do que ela queria mostrar para a gente. Entende? Quando o Bruno também liga a câmera dele e nos mostra o quarto dele, ele também fez escolha do que ele quis mostrar para a gente. Tem uma porta com 2 bolsas penduradas, isso.
Quando o Cristiano abre a câmera dele, que a princípio ele tinha botado o fundo de tela do Google Meet e tirou, ele fez escolhas. E quando eu faço uma fotografia, eu também estou fazendo escolhas. Só que o tempo é rápido, o tempo é louco, sabe? Então, assim, é muito mais afeto do que outra coisa. É tão afeto que você não consegue nem racionalizar. O tempo é muito rápido. Eu estou aqui com a máquina, eu escolho a mecânica. Eu não quero isso, tiro isso. Então, assim, e eu tenho vivido experiência de dialogar isso com crianças. Assim, de fazer um exercício meio louco, porque você falar disso com criança, parece que é... E tem sido resultados incríveis, assim. Eu fotografo já há 3 anos uma ocupação que fica no subúrbio ferroviário. Fica literalmente atrás do hospital do subúrbio. E eu tenho fotografado as crianças lá, feito uma série de fotos. Tem um material denso, assim. Hoje eu tenho noção que eu tenho um material muito denso delas. E no ano passado, no meio da pandemia, elas estavam muito tristes e tal, e aí, poxa, vamos fazer alguma coisa. Eu fui para a ocupação, no meio da pandemia, na primeira onda, e fiz um curso de fotografia com elas. A gente fotografou, eu levei minhas máquinas, elas fotografaram. Tem um trabalho muito incrível. E no final, eles fotografaram, fizeram a exposição deles. E aí, quando eu cheguei lá na exposição, eles estavam muito contentes, tipo assim, encantados. Tipo, poxa, aqui eu vim ver minha foto, imprimiram de verdade. Porque quando eles viram a foto deles impressa na parede, foi algo louco, assim. Eles estavam com a vaidade... Sebastião Salgado era nada diante deles. Eles eram fotógrafos naquele espaço. E foi algo incrível. E foi incrível porque, assim, era tudo muito rico de poesia. Eu lembro que tem uma foto que eles arrancaram uma rosa do jardim, que não era jardim, na verdade, era um cantinho que deu uma planta, e fizeram fotos com plantas. As meninas botaram na orelha, botaram no cabelo, e sabe? Fizeram algo incrível, assim, que eu, comumente, não faria. Que o meu papel ali é muito mais fazer o registro das atividades que ocorrem na ocupação. Mas não necessariamente construir um cenário, elaborar uma foto, e eles elaboraram foto. Eles buscaram poesia naquele ambiente, não que seja distinto de poesia, ou seja um ambiente que seja destituído de poética. Não, ali tem muita poética também. Mas eles construíram um mundo paralelo. Eles construíram um mundo como eles queriam ser fotografados. E isso é muito incrível. E por mais que eu seja preto e seja militante, seja da antropologia e que pense tudo isso, eu não iria nunca, ou com dificuldade, eu acho que nunca, também seja um termo muito determinista, mas eu não conseguiria alcançar como eles queriam se ver. Por isso que eu defendo muito selfie. Assim, eu tenho visto uma galera criticando o selfie. E se, cara, o selfie é a possibilidade, aí eu vou pensar enquanto agenciamento, que o Cristiano falou lá, como esse corpo ele é fotografado, muito corpo, muita bunda e peito, e parece que esse é o único lugar nosso. Ou se não, Cristiano, tem um movimento muito cruel que é essa coisa de tornar exótico. Você vai ver sempre mulheres negras com roupa de oncinha ou com a cobra no pescoço, sabe? Essa coisa meia, essa selvageria. Há todo um fetiche em torno dessa produção fotográfica. Mas é que acontece. O selfie, e eu defendo o selfie, é a possibilidade que nós temos de nos fotografar onde a gente quer, como a gente quer e quando a gente quer. Isso não foi um direito nosso dado historicamente. Isso foi negado. O que incomoda, e aí quando eu vejo meus amigos de branco da fotografia criticando, eu digo, cara, vocês estão incomodados porque os sujeitos negros, aí eu marco racialmente, não precisa mais que você faça o clique não precisa mais do seu clique para se legitimar, porque se eu quiser no celular, eu faço minha foto aqui e acabou. Eu não tenho tutela, eu não preciso que você me fotografe. Eu decido onde eu quero, quando eu quero e como eu quero minha foto. Pode não servir para nada, a não ser para marcar aquele momento. Mas ainda assim, eu acho que o selfie é uma subversão. Porque, historicamente, esse corpo foi colocado como objeto e tutelado ao desejo do outro, na hora que o outro queria. O selfie veio vermelho para romper com isso. Então, acho que é isso, gente. Não sei se vocês têm mais o que questionar, perguntar ou dialogar. Não, na verdade, a gente já está quase acabando o nosso tempo aqui. Eu não sei se vocês querem agregar alguma coisa, Cristiano, Bruno. Eu
Na verdade, eu quero só fazer um breve comentário. Não é uma pergunta, não é um tensionamento, é um livre comentário. O Ismael trouxe a imagem, trouxe a Macota para participar desse nosso encontro de uma forma que eu lembro muito de um determinado documentário que está no Acervo Cultural Negro, né, no YouTube. Tem uma parte que ela fala que ele falou de uma forma que eu hoje paro para racionalizar, que ela fala sobre o preto ter papel e caneta em mãos. E ela fala, use. E quando ela fala isso, eu fiquei me perguntando, realmente, papel e caneta, né? O que é papel e caneta hoje em dia nas mãos de pessoas que anteriormente não tiveram esse espaço? E aí hoje, eu me lembro também que do local que eu venho, eu nunca tive esse acesso ao processo da fotografia. E aí quando eu olho diretamente para o Ismael e vejo esses registros fotográficos, esses registros desses momentos, dentro dessas sensações, todos esses fatores que vêm acontecendo e que ele consegue registrar, e que eu olho, eu sinto algo totalmente que eu posso dizer assim, indescritível, né? Eu acho que não é algo que eu consigo ver de uma forma e simplesmente interpretar por causa de determinados traços que tem ali. E quando o Ismael fala sobre esse processo do corpo, que é corpo preto que era hipersexualizado anteriormente, que hoje ainda continua sendo hipersexualizado, só que quando ele traz essas fotografias, e a última fotografia que ele trouxe, que é a garota segurando a espada, né? Eu olho e vejo ela numa condição muito diferente, sabe? De você tentar olhar o fundo daqueles olhos daquela pessoa e sentir uma conexão, de certa forma, energética. Como aquilo dialoga com você, como ela está falando com você, sem você falar, sem você abrir sua boca, né? Como aquela mensagem, aquele registro está dialogando contigo. Mas dentro de tudo isso, Ismael, eu acho que eu posso te fazer seria uma pergunta, né? Seria, tipo assim, sugestões também para as pessoas que vão acompanhar esse encontro. As pessoas quais são suas fontes, assim, não fontes, não inspirações especificamente, porque eu conheci você pessoalmente em 2019 e posso dizer também que eu conheci duas pessoas no ramo da fotografia também, tudo nesse ano, que foi a Ellen e foi o Edgar. Todas essas duas pessoas que eu conheci foi no Léo Santos do Cabeleireiro, que é uma barbearia que tem em Brotas. As pessoas que estão assistindo isso, que são de Salvador, é um barbeiro que trabalha de uma forma assim, tipo, excepcional, com cortes afro, não só especificamente cortes afros, e foi nesse momento que eu comecei a conhecer, de certa forma, a fotografia feita por pessoas pretas e pessoas jovens, né? E aí eu pergunto para você também se você tem esse processo de demonstrar para a gente ou falar quem são as pessoas também que te inspiram também para conhecer o trabalho, sabe? Conheça o trabalho dessas pessoas, conheça quem são essas pessoas, não o trabalho de um ponto profissional, mas conheça as pessoas e conheça também o que elas fazem, né? Porque quando alguma pessoa que entra na sua rede social e veja os registros que você tem, eu não vejo você como esse processo da mercadoria que coloca ali um profissional de um ponto específico. Vai muito além disso, né? E acho que é só isso mesmo que eu tenho para finalizar, na verdade. Que acho que o Ismael não lembra também, Ismael. Quando você conversou na Bico, eu te fiquei perguntando muita coisa, sabe? Eu fiquei perguntando muita coisa, então eu vou me redimir dessa vez. Não, a gente pode conversar à vontade. Eu acho que... Assim, eu vou falar de fotografia, então, para mim, é uma cachaça que eu gosto muito. Então, eu tenho incrível. Assim, eu até não perdi nas perguntas, né? Mas, assim, eu conheço o trabalho de Ellen, assim, é um trabalho fabuloso. Eu conheço o trabalho de Edgar. Assim, são figuras ricas, né? Mas o que mais me chama a atenção, e aí, quando você fala, assim, eu acho que, e eu defendo, que há um afeto que é nosso. Há um afeto que é nosso, há um carinho que é nosso. Assim, e para quem talvez, assim, fazendo uma metáfora talvez muito ruim por falta de conseguir pensar agora, é que nem educar um filho. Uma coisa, assim, é você educar o seu filho, é você sentar com ele, reclamar, e outra coisa é você entregar isso a uma outra pessoa fazer. Sabe? Você tem um distanciamento aí. Por mais que outra pessoa consiga educar e passar o que você queria passar, mas se você cria esse vínculo direto, você consegue acionar outros afetos que não é algo tão
mecânico, algo tão distante. Então, assim, fotografar macota, fotografar gente, produzir, e aí é o que eu tinha dito anteriormente. A gente vai ter que assumir, de alguma forma, a responsabilidade de produzir uma outra memória. E é muito que Conceição Evaristo fala, quando ela fala da escrevivência, que a história dela não é para ninar os brancos da Casa Branca, entende? Mas sim incomodar. Porque parece que falar de afeto, e falar de amor, e construir foto com afeto, com amor, com carinho, ainda incomoda, na verdade. Porque parece que esse lugar não é um lugar que é nosso de direito, não é um lugar que nosso corpo experienciar. E aí só a gente pode fazer isso por a gente no sentido de ser um ato político. Eu tenho dito isso o tempo todo. Fotografar, viver afeto, é um ato político. Eu nunca fui para o fotojornalismo e eu já recebi proposta de convite de ir, porque assim, eu não sairia de casa com minha máquina, meu equipamento, para fotografar um irmão preto no chão, em uma situação, sabe assim. Isso os brancos fazem muito bem, e vivem muito bem com isso. Isso não me encanta. Se a minha fotografia não serve para dar dignidade ou para reconstruir, restituir essa memória que foi tirada da gente de forma tão violenta, eu acho que ela não tem necessidade de existir. Porque se for para reforçar todo o estereótipo e toda a violência que estão postas aí, seria só mais do mesmo, sacou? Eu acho que a nossa escrita, eu acho que o nosso compromisso acadêmico, ele precisa ser um compromisso, sobretudo, de potencializar o que a gente tem de mais lindo, porque isso talvez seja mais revolucionário. Porque nossas crianças já estão acostumadas a ligar a televisão e ver se liga bocão na mira, todos esses programas, que nem sei se existe mais, mas no meu tempo eram esses programas que ele exporta e ele publica todo dia e vive da nossa desgraça, da nossa mazela. Assim, a minha fotografia ela não pode servir para isso, entende? A minha produção artística, acadêmica, ela não pode servir para isso. Hoje eu tenho pensado que tanto o meu TCC quanto o meu mestrado, eu ainda tenho discutido uma memória que não é minha. Talvez seja um exercício terapêutico, de tentar, assim, eu estou produzindo no meu dissertação, discutindo o quanto essa memória feita no século XIX é uma memória que me adoece. Assim, sinceramente, eu não sei se hoje, se eu fosse submeter um projeto, eu iria de novo debruçar sobre esse arquivo. Porque parece que a gente tem batido palma, como eu vou usar, mas enfim, eu quase xingava aqui, tá vendo? Na live dessa pedagógica eu ia falar foda. Ainda bem que eu não falei foda. Então, assim, é aquela ideia de bater palma para maluco dançar, sacou? Não que maluco não possa dançar, gente. Entenda a metáfora da frase. Mas, assim, quando eu... Hoje pensando muito assim, cara, eu gastei um TCC para pensar sobre a produção fotográfica na Bahia, século XIX, e aí eu pensei PRVG e fiz uma crítica sobre como os corpos negros eles são representados. Assim, são corpos hipersexualizados, como se fosse a única possibilidade de nós, homens negros, ser fotografados por PRVG, fosse daquela forma, assim, ressaltando nossos... Então, assim, é uma fotografia que me incomoda. Só que aí eu vou para o mestrado e vou estudar fotografia do século XIX. É uma fotografia que me incomoda de novo. E aí eu penso, cara, um doutorado chega disso, porque se for para ficar sofrendo tortura, eu fico em casa, entende? Se for para escrever no TCC sobre algo que me incomoda, que me dói, e se eu vou escrever de novo no meu mestrado algo que me dói, no doutorado eu não posso repetir isso de novo. Sacou? Eu vou ter que inventar uma outra coisa. Eu sei que é fotografia, mas assim, eu já não estou mais disposto a mexer nessa memória dessa forma. E é caro, assim, pensar isso é caro, porque parece que a academia vive disso. A academia vive de desconforto. Desconforto tem que ser nosso. Se você não apresenta um projeto onde desconforto, onde tem um tema que cria uma polêmica, parece que seu projeto ele não é válido. Sobre outros, travou?
Então, assim, se eu for falar de memória, eu quero falar de Lázaro Roberto, com o acervo Zumbi. Eu quero falar de outra memória, porque parece que a gente também tem caído em um jogo ruim dessas agências de pesquisa de produzir o que eles querem ouvir da gente. Então, vamos também falar o que a gente quer falar, não o que eles querem ouvir, tá bom? Eu acho que a gente precisa também tomar isso como um propósito ideológico, mesmo diz assim, cara, se eu for falar de fotografia, eu quero falar de Lita Cerqueira, eu quero falar de Walter Firmo, eu quero falar de Hélio Salomão, eu quero falar dessa galera nova que tem aí produzido fotografia e tem conseguido viver de fotografia de forma autônoma e criativa. Talvez seja isso, assim, chega onde a gente precisa romper com esse pacto de falar sobre as dores, sacou? A gente precisa falar de alegria também, porque também a gente precisa. É uma hora de oxigenar, né? Dizer, cara, vamos continuar, tem coisa boa aí, tem alegrias para ser dita. Tem Hélio Salomão, tem Juliana Almeida, tem Fafá Araújo, tem uma galera que tem produzido, Antônio Terra. Então, assim, chegou a hora e a gente tem que pensar que agora é a hora da gente também potencializar e positivar nossas produções. Eu acho que esse é o desafio, sacou? Falar de amor também é importante. A gente tem falado na Academia das Nossas Dores. Parece que a academia goza e vive das nossas dores, né? Então vamos falar de amor para ver se incomoda. Excelente. Melhor final impossível, gente. Uma roda de conversa que fala de fotografia e celebra o amor. O que mais que eu queria? Pois é. Por mais que tenha muita dor para a gente superar, mas a gente precisa. A gente precisa dessa afetação positiva, desse carinho, dessa sensibilidade para pensar as coisas de outra maneira. Eu fiz uma pergunta para você e você nunca respondeu diretamente, mas você agora acabou de responder, né? Como essa sua sensibilidade, pensando na sua exposição, afetam a sua antropologia? Eu acho que não tem mais. A sua resposta não podia ter sido mais explícita. O seu incômodo com essa dor e a sua reivindicação do amor, né? Do olhar pelo amor. Acho que, nossa, tenho só a agradecer, Ismael. Foi muito, muito legal. Quero agradecer a colaboração do Cristiano também, do Bruno, que tem aqui trabalhado comigo no projeto. Acho que a roda ficou bem legal. Eu vou parar a gravação agora para o pessoal que vai ver a gente na semana universitária, mas a gente pode ficar aqui para dar o último golinho no café. Certo? Mas eu também agradeço muito. Eu acho que é isso, né? Como a gente fala de dor, a gente quer viver, né? A gente fala da dor, mas a gente fala da dor para viver. Então, tem isso. Eu acho que a nossa produção é por vida, na verdade, não é por morte, né? A gente tem que anunciar da morte para sobreviver. Exatamente.